o artigo 463 do Código Civil, o 1417, ele vai falar que esse contrato, essa promessa de compra e venda tem que estar lá no registro, tem que estar lá na matrícula do imóvel. Querido aluno, querida aluna, não se preocupe, tem até súmula sobre isso. A questão do registro ou não da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. Súmula 239. O direito à edificação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório. Olha só, até coloquei isso para vocês aqui no nosso material. Assim, a falta de registro não impedirá o ajuizamento da edificação compulsória, tá? Então, não impedirá. Aí eu coloquei assim, na prática, muitos cartórios de registro de imóveis, erroneamente, coraçõezinhos peludos, não aceitam registrar a promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, se esta promessa não for celebrada por escritura pública. E por que que os coraçõezinhos peludos estão errados em exigir a escritura pública, mesmo sendo imóvel com valor superior a 30 salários mínimos? E eu estou falando aqui da promessa de compra e venda e não da transmissão. Eu trago aqui para vocês a fundamentação. O artigo 462 do Código Civil assim reza: o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Assim, denota-se que, como se trata de um contrato preliminar, ou seja, a promessa de compra e venda, a promessa, não precisa respeitar o artigo 108 do Código Civil, a forma de escritura pública. E assim deve ser registrado pelos cartórios, não justificando a negativa. As firmas dos contratantes, obviamente, devem estar reconhecidas para que se possa levar a registro. Aí você deve estar me perguntando assim, professor, quer dizer o seguinte, esse contrato, essa promessa de compra e venda, apesar dela não transferir a propriedade, tá aqui, tá perfeito, irretratável, tem descrição do bem, tem preço, tem tudo. Quer dizer que eu posso levar no cartório e registrar na matrícula? Quer ver um exemplo? Responda assim, tá? Responda assim. Contrato de locação pode ser registrado na matrícula? Professor, pode, inclusive está lá previsto no artigo 167 da Lei de Registros Públicos, que se faz registro. 167, inciso 1. Não lembro a linha, são as 30 e poucos alíneas desse artigo. Vocês olham lá. Então, a promessa de compra e venda, na mesma lógica do contrato de aluguel, que pode ser registrado na matrícula para dar conhecimento a terceiros, eu posso registrar na matrícula a promessa de compra e venda? Pode. Professor, qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem do registro? Qual que é a vantagem do registro? É que dá publicidade. É verdade, professor. Então, assim, o contrato registrado, ele vai ter uma força maior? Exatamente, querido aluno, querida aluna, vem comigo aqui. Contrato registrado. Uma vez que se levou o contrato para registro na matrícula do imóvel, torna-se um direito real a edificação, a aquisição do imóvel, oponível contra todos, erga omnes, atribuindo ao seu titular o direito de sequela. Professor Marcel Rulli, mas qual a vantagem de se ter um direito real à aquisição de um imóvel? Aplicaremos as regras contidas em 2 artigos, o 1417 e 1418 do Código Civil, para o caso do cliente. Isso implica que, se o vendedor prometeu para o seu cliente o imóvel, seu cliente registrou o contrato na matrícula, e o vendedor de má fé vende este imóvel prometido para outra pessoa, seu cliente poderá reaver este imóvel, esteja com quem estiver, assim que seu cliente pagar integralmente o valor combinado. Segura aqui que essa informação é bastante importante. Principalmente, às vezes, quando compra de loteamento. Quando compra de loteamento, são muitos lotes. Vamos pensar aqui. Uma pessoa jurídica vendendo muitos lotes. E ela promete o lote número 1 da quadra A para o seu cliente. Seu cliente corre e registra essa promessa na matrícula do lote 1 da quadra A. Por querer ou sem querer querendo, essa pessoa jurídica vende esse mesmo imóvel para outra pessoa, que corre e registra. Essa outra pessoa paga. Imagina, difícil acontecer na prática, mas... E registra em nome dela esse imóvel. Já não está mais no nome da pessoa jurídica que prometeu a venda para o seu cliente, mas seu cliente tem lá. Não acontece muito na prática, infelizmente, das pessoas registrarem promessa de compra e venda em matrícula de imóvel, infelizmente.
porque custo, caro, né? Então, se o contrato, a promessa de compra e venda está lá na matrícula, não importa com quem esteja o imóvel, quando o cliente pagar, quitar, ele pode reaver o imóvel para ele. Agora, o inverso também é verdade. Se o nome dele, se o contrato não estava registrado na matrícula, e eventualmente um terceiro de boa-fé comprar aquele imóvel e registrar para si, seu cliente não poderá querer o imóvel para si, ele vai ter que pleitear uma indenização. Se o seu cliente já exerce a posse do imóvel, dá para a gente pensar no mouse campeão se ele tem prazo, se ele tem tempo. Então fica essa dica aqui, que é uma confusão que as pessoas sempre fazem quando a gente pensa em edificação compulsória. O contrato precisa estar registrado? Fala, não, não precisa. Mas se tiver, é melhor ainda.